volta e hora de falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Bem, Alex Fernando. Muito bom dia, Alex. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Vou falar de começar com o quê? Bom, semana passada, na terça-feira, a gente tinha falado sobre aquele negócio de invasão, a parte que o pessoal é mais leigo, mais inocente, clica em link desconhecido por e-mail e cai naquele famoso golpe lá do phishing scan, que é uma página normalmente clonada, que você recebe normalmente é um e-mail muito bem formatado e que te leva até a página clonada e lá você fornece uma informação que era correta, como, por exemplo, a sua senha do Internet Banking ou o seu e-mail e seu login e senha do Facebook, por exemplo. Eu espero que quem nos assiste, pelo menos agora, não caia mais nesse tipo de golpe. E como a gente havia dito, o segundo golpe, que talvez até o que faça o maior número de vítimas, é o do anexo malicioso. Normalmente, quando você recebe um anexo, antes de mais nada, ele é um arquivo que ele pode ser tanto uma imagem, um documento do Word, um PDF, como pode ser um vírus. Normalmente, alguns provedores, eles calçam alguns tipos de extensão específica. Primeiro, vamos tentar entender o que é extensão. Antes de mais nada, deixa eu explicar o que é, depois eu mostro como você fazer o seu sistema operacional mostrar isso. Lá nos primeiros sistemas operacionais da Microsoft, que era o MS-DOS ainda, ela criou uma estrutura de arquivo onde ela criava um nome, um ponto e 3 letras, que ela chama de extensão, que identifica o tipo do arquivo. Como, por exemplo, se você encontra alguma coisa .txt, esse txt significa que é um arquivo de texto. Aí, existem vários programas que você usa hoje, ele vai continuar a mesma estrutura. Você vai pegar um Word, doc, depois o Word mais novo, agora ele chama docx, passou a ter 4 letras ao invés de 3. O próprio PDF, que você utiliza muito, são 3 letras, identifica que é um arquivo da Acrobat que foi criado com um formato apenas para leitura, que depois ele passou a ser aberto, nem é mais da Acrobat. JPEG, trata-se de imagem, PNG, e além desses, existem os arquivos que são executáveis, aquilo que ele não é um arquivo que ele vai abrir em um outro programa, como uma imagem abre num programa de imagem, uma HTML abre num navegador de internet. Existem extensões específicas, arquivos específicos que ele é o programa, ele não precisa de um programa para executá-lo. Normalmente a extensão é EXE, vem de executável. É a principal extensão, mas não a única. Por exemplo, no advento do Windows, existia os arquivos de lote, que basicamente era, como a gente até falou em alguns programas passados, no começo, tanto na época do DOS como o Unix até hoje, a utilização de computadores ele era basicamente por comandos. Você digitava, sei lá, entra na pasta tal, cria um arquivo tal, apaga um arquivo específico, você criava isso em forma de linha. Isso pode ser feito de forma a ser automatizável dentro de um arquivo em específico, eu crio um arquivo de texto, onde eu coloco os meus comandos que eu quero que ele siga numa ordem específica, linha após embaixo de linha, e salvo esse arquivo como um .bat, B-A-T, ao invés de um TXT. Quando eu faço isso, o Windows entende que aquilo ali é um conjunto de instrução que é para ele chamar o seu interpretador de comando para fazer. Então, em outras palavras, ele é um executável também. Apesar de ser nada mais nada menos que um arquivo em texto com instruções específicas,
quando você salva com essa extensão, o Windows vai tentar executar o que está lá. Isso vale também para CMD. Quando você encontrar um arquivo CMD, ele também vai tentar executar. E existem arquivos de sistema que basicamente não servem para nada, mas é que ele pode acabar fazendo alguma coisa, como DLL, BIM. Não são muito comuns se você encontrar. O mais normal, corriqueiro de você encontrar é o .bat normal e o exe, o famoso exe. Todo programa que você vai executar os normais na máquina, ele termina com exe. Aí o que acontece? Essas extensões específicas, por exemplo, um exe, ele não faz muito sentido você enviar isso por e-mail para alguém. Primeiro, se é um programa, quase sempre é pirataria. Como pirataria não é aceito, principalmente pela Microsoft que combate, os provedores de e-mail, normalmente, eles bloqueiam. Se você tentar enviar, ele vai negar o arquivo, tá? Já para impedir mesmo que ele vá para o outro. Mas existem formas de se passar esse arquivo que não seja assim. Eu poderia colocar ele, por exemplo, dentro de um site como, sei lá, facebook.com/, vamos imaginar uma página 1. Você colocou assim, é o endereço de uma página. Eu posso colocar, da mesma forma, um endereço de um site, alguma coisa, / o nome de um arquivo, .exe. Esse arquivo ele está lá dentro do servidor. Se você clicar no link, ele vai chamar isso e o seu Windows vai fazer o download disso, vai copiar para a máquina e vai executar. Ele faz isso sozinho. Dessa maneira, eu burlei aquela proteção que o sistema operacional, que o e-mail criou, de forma a não deixar o cara enviar o exe. Eu enviei apenas um link. Tá? Enganei ele. E se o cara não sabe o que é um exe, ele vai clicar e abrir. Além disso, existem, com o passar do tempo, muita gente sabe que exe é isso e que não é seguro. Até porque o Windows costuma gritar. Apesar que as pessoas não lêem, mas ele sempre tem aquelas janelinhas. Olha, isso não é seguro. Você tem certeza que quer fazer? E aparece um sim ou não. Já vem marcado não para o cara clicar, mas ele não é sim, vai no sim. Quando não aparece em inglês. Porque às vezes o cara está fazendo e vem uma página em específica, uma coisa, e aí aparece a mensagem ali em um outro idioma. Aí o cara não está nem preocupado com o que está dizendo ali, só vai dizendo que sim, 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 e aí funciona. Da mesma forma, quando você está instalando um aplicativo, você vai lá e abaixa um conversor de vídeo. Normalmente, a hora que você começa a instalar ele, naquele instalador, ele pergunta algumas vezes ali se você quer aproveitar uma oferta grátis de um programa assim. Tá? E aí, normalmente, as pessoas não nem lêem, ele só vai no próximo, terminou. Alex, deixa eu te perguntar uma coisa, ainda dentro desse assunto. Eu posso abrir lá, clicar em um arquivo executável, instalar um programa que resolva aquilo que eu estou querendo? Por exemplo, eu quero rodar um vídeo. Vamos supor que eu quero... Aí tem um programa X lá que vai rodar esse vídeo para mim. Ao mesmo tempo ele fazer aquilo que eu quero e ao mesmo tempo ele servir como espião para roubar alguma coisa de mim? Tem o nome disso, é Trojan. É o cavalo de Troia. Remota lá daquela... Não sei se foi mitologia ou aconteceu. Da lá guerra em Troia, mesmo, né? lá na Guerra de Troia, quando mandaram um cavalo disfarçado para dentro do negócio e ele tinha uma outra finalidade que não aquela que era pretendida. O cavalo de Troia, ou Trojan, como você vai encontrar, a ideia é exatamente essa, eu disfarçar de uma coisa legítima uma outra coisa que é ilegítima. Eu entrego para você um programa que faz isso, mas ele tem uma outra funcionalidade, que é conhecido como porta dos fundos. Tá? Essa funcionalidade remota, ela pode ser as mais variadas. Ela pode dar acesso à sua máquina para alguém entrar e fazer o que quiser. Ele pode, a moda do momento, encriptar seu disco, depois entrar em contato com você. Se você não pagar, ele não devolve seus dados. Pode roubar suas informações ali, distribuí-las na internet. Ou se tiver uma informação valiosa, como a senha de um banco, ou a senha de um e-mail, ele pode utilizar disso aí para fins maliciosos. Tudo isso é possível. Por isso é muito importante, quando você vai baixar um arquivo da internet, você olhar da onde você está baixando. Porque as ideias de compartilhamento de arquivo ficou muito bom, ninguém discute, mas quando você está baixando uma coisa dessa, você está baixando da máquina de uma outra pessoa. Não tem como você saber quem é a pessoa. Isso pode ser uma pessoa que simplesmente foi lá e plantou a isca para que você baixe e ele utilize. Por isso que a Microsoft chegou a sofrer, quase, na verdade, sofrer um ataque uma vez, conhecido como negação de serviço, por causa de máquinas zumbis. O pessoal compartilhou esse tipo de arquivo aí
na internet e milhões de máquinas foram contaminadas. E ela foi contaminada e ela fica quietinha ali em estado de aguardo, hibernando. O que acontece? Num belo dia, ela estava programada para uma data e num horário, todas juntas tentarem acessar o site de atualização da Microsoft, que tinha um endereço que terminava com Windows Update, uma coisa assim. E eles erraram por uma letra no endereço. E aí simplesmente não conseguiram. Se tivesse conseguido, talvez teria milhões de solicitações ao mesmo tempo, teriam conseguido derrubar a página. Tá? Mas, por falta de capacidade dos caras ou confiança demais, erraram. Mas seria possível, graças a esse tipo de técnica. Ele empurra em você um arquivo que ele pode vir num programa desse normal, pode vir pelo e-mail, tá? Pode estar lá no seu Facebook, por exemplo. Você passa na sua linha do tempo. Agora o Facebook, quando é um vídeo, você para em cima do vídeo, ele começa a executar o vídeo já. E aí tem uns que você para e ele não executa. Aquilo não é um vídeo, aquilo é um link, tá? Que vai te apontar para um outro local. Aí você clica lá achando que vai para dar o play. Vai dar o play e na verdade ele não dá o play, ele vai para um outro site que vai baixar alguma coisa, tá? Aí volta ao problema lá da extensão no e-mail. Quando ela vem assim para você, ela chega e está lá um exe, ou você clica no link e ele vai perguntar a você, quer salvar, quer abrir, executar? Ele mostra o nome do arquivo e a extensão na frente, tá? O Windows, por padrão, das versões mais novas, ele inventou uma coisa de não mostrar mais a extensão, tá? Porque muita gente não sabe nem para que serve a extensão, aí ele vai renomear um arquivo e tira a extensão, aí o Windows fica sem saber o que fazer. Tá? Se você pegar monografia.doc, você foi lá e tirou o doc, ficou só por monografia, quando você tentar abrir, ele não sabe o que fazer. O ícone fica até branquinho assim, isso. Não é? Quando você clica, ele pergunta, quer escolher um programa para abrir? Porque eu não sei o que eu faço. Aí, para resolver esse tipo de problema, ela foi lá e criou um problema maior. Porque ela vem, por padrão, desligado a forma de esconder essa extensão. Quando você instala o Windows novo, ele não mostra a extensão. Você vai lá, monografia.doc, ele escondeu o .doc, fica só monografia e o símbolo do Word. Tá? Eu trouxe até duas imagens aqui para mostrar como que você volta para o padrão normal para você enxergar as extensões. A primeira imagem, ela está bem pequena, ela é basicamente aquela barrinha de ferramenta lá do meu computador ou do Windows Explorer, onde ele tem a opção de organização, criar pasta, essas coisas. Ela tem umas opções aqui do lado esquerdo, lá, acho que a terceira aba é exibir. Se você clicar nela, ela mostra exatamente essa barrinha que está aí, e a última opção do lado direito está escrito opções, tá? Se você for lá nela e clicar em opções, vai abrir para você aquela janelinha conhecida como opção de pasta, que existe desde o Windows 95. Passa para a próxima imagem. Nessa imagem da opção de pasta, ele tem 3 guias lá em cima, geral, modo de exibição e a terceira acho que é pesquisar. Na modo de exibição, você vai ver uma série de opções embaixo aqui, ó, onde determina, por exemplo, que é para esconder arquivo de sistema, que não é para esconder. Esse tipo de coisa é melhor você não mexer, deixa assim. Rola a barra, você vai encontrar, um pouco para baixo, uma opção chamada de ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Por padrão, isso aí vem marcado, tá? Eu aconselho a você, imediatamente, vai lá e desmarca essa opção e confirma, tá? Quando você fizer isso aí e der um ok, ele vai começar a mostrar todos os arquivos que você fizer, você tem na sua máquina, ele vai mostrar o ponto alguma coisa. Isso facilita a sua vida e muito. Pode voltar para cá. O que acontece? Quando você está dentro do computador, você está visualizando, você vê na extensão, você já sabe, por exemplo, se eu não sei o que é um exe, não vou nem executar, eu estou correndo um risco e pode ser uma coisa boa, pode não ser. Tá? E quando você for renomear alguma coisa, tem tipo de arquivo, como por exemplo, o programa pirata gosta muito de vir de instrução chamado de .info. Esse .info ele pode ser executado também. Você pode renomear a extensão para um .txt. Simplesmente edita o nome do arquivo, tira o info e põe txt no local. Quando você faz isso e manda abrir, o bloco de notas abre ele para você. Tá? E aí, como ele basicamente é a instrução, você vai enxergar. O mesmo acontece com um .bat. Se você achar um BAT lá na sua máquina e você renomear ele para txt, o bloco de notas vai abrir, você vai ver exatamente o que ele ia tentar fazer.
antes de executar. Uhum. Isso não dá para ser feito com um exe, por exemplo, porque o exe ele tem uma estrutura binária. Se você nomear .txt e abrir, ele vai aparecer um monte de símbolo que você não consegue entender. E além disso, o Windows permite que o cara troque o ícone do arquivo, em especial dos executáveis. Você já deve ter reparado que cada programinha que você tem na sua máquina tem um ícone específico. Aquele ícone, por padrão, como ele é executado, ele não vem com o ícone do programa mãe. O criador coloca o ícone que ele quer. Eu poderia criar, por exemplo, uma monografia.txt, ou uma monografia.exe. Como se fosse o avatar do arquivo. Isso, né? A carinha. Eu posso pegar uma monografia.exe, por exemplo, e colocar nela o símbolo, o ícone do Word. Aí quando você clicar, se você tiver com uma extensão ocultada, que é o padrão, você não mudou aquilo lá, você não vai enxergar o .exe. Você enxerga a monografia e o símbolo do Word. Para você, é uma monografia, um texto. Você vai lá e clica, ele executa. Você nunca vai imaginar que um arquivo de Word teria algum problema. O mesmo pode acontecer com JPEG. Sei lá, vamos imaginar, matriz fulana de tal pelada, .exe. Ele escondeu o exe e colocou um símbolo para você de uma fotinha. Aí, já atiçou a curiosidade do cara, né? Você vai lá, vou ver fulana pelada aqui, pá, clicou. É uma atriz, inclusive, que nunca posou nua. É inédito. Aí, nossa, vazou. Então, o que acontece? Acontece muito isso em sites desse tipo assim. Saiu, ou fulana de tal, que nunca posou nua, por exemplo, foi consertar o computador, até aconteceu um negócio desse aí, vazou as fotos dela. Aí, tá aqui. Aí o cara vai lá e pá, ele caiu. Quando isso acontece, se você não está enxergando a extensão, que é o padrão, ela é desligada, a chance de você cair nesse golpe é muito grande, tá? Porque você vai pelo ícone. A mesma coisa vai acontecer quando você recebe o anexo por e-mail. O sistema hoje ele não permite, por exemplo, que eu envie um exe. A maior parte dos provedores de e-mail não deixa fazer isso. Mas ele me permite mandar, por exemplo, ele zipado. O que é um zipado? Eu vou lá e compacto. Eu tenho um zip na máquina, um WinRAR, alguma coisa, eu pego um arquivo desse, eu vou lá e crio um arquivo aqui para mim que ele vai invadir sua máquina. Ele era, programa malicioso.exe. Eu vou lá e tiro o nome programa malicioso e coloco lá alguma coisa que você quer ver, .exe, tá? Troco o ícone dele para um ícone de uma imagem, por exemplo. E aí ficou bonitinho. Eu pego e compacto esse arquivo, eu gero um outro, alguma coisa que você quer ver, .zip ou .rar, e te mando por e-mail. E mando lá uns dizeres, olha, você já viu isso, apareceu, primeira mão. Aí o cara, vai lá e, ainda mais se vier de alguém que é um contato seu, tá? Que normalmente quando cai na máquina de alguém, a primeira providência que ele fez ele capta os endereços de e-mail que tem e envia como se fosse aquele cara. Porque você recebeu de um amigo seu, alguém que você confia, não, ele nunca ia me passar para trás. Uhum. Entendeu? Aí você vê um arquivo .zip, o zip ele passa. Aí você abre e lá dentro tem um arquivo chamado de alguma coisa que você quer ver, não tem ponto, está escondido. Porque você deixou escondido lá no sistema operacional. Mas era um exe. Mas o ícone é de uma imagem. Então, é uma imagem. Realmente, ele me mandou uma foto de uma coisa que eu queria ver. Às vezes você já viu que flagraram você fazendo tal coisa? Isso é muito comum acontecer. Você vai lá e abre. Quando você abre, o que acontece? Pá, nada. Eu falei, o negócio era trote, não aconteceu nada. Nada que você viu, né? Mas ele, por trás, ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer e abortou. E existe também os que são os trojans, tá? Que ele vai fazer esse nada, o serviço que ele tinha que fazer, e abre para você uma fotinha ali. Aproveitando, antes de entrar nos trojans, Alex, o que você me diz daquele site Baixa Aqui, que existe há muito tempo? Ele manda trojan também, porque todo programa que você precisa tem lá para você instalar na sua máquina. Olha, ele promete que não, tá? Só que trata-se de uma promessa. Ele promete utilizar antivírus para escanear tudo antes de te deixar baixar. Só porque ele te encaminha para site de terceiros. Então, ele faz um scanner ali em tempo real para dizer, olha, tá limpo, não tem vírus. Então, em tese, não tem vírus. Se você baixar dele, não tem vírus. Só porque tem um outro problema. Um antivírus, ele pega por base em assinatura. Ele escaneia o arquivo, se eu achei um pedaço lá dentro do arquivo que
já foi reportado, as atualizações que você abaixa, reportou que, sei lá, um arquivo que tenha tal coisa, ele é malicioso, ele grita, ó, é vírus, então ele não deixa passar. Só que existe uma forma que já foi criada há algum tempo, que tem que ser aproveitado disso. De novo, tem coisa que é criada para o bem e que se utiliza para o mal. A criptografia. Se eu encripto, o antivírus não vê, tá? E muitas vezes dá para fazer, são 2 programas em um. Eu crio um programa que desencripta e o programa malicioso. Eu coloco um de forma que eu executo um primeiro para desencriptar, depois ele vem o programa malicioso. Então, quando ele passar pelo antivírus, ele passa, está encriptado. O antivírus vai ler, ó, tá certo, não enxerguei nada de errado nesse arquivo, então ele é seguro. Aí você, num caso de um baixa aqui, você simplesmente vai passar pela verificação dele, você abaixa o arquivo, ciente de que você está baixando uma coisa boa. Afinal, o antivírus falou que é bom. Aí você, para se precaver, você vai lá e passa o seu antivírus também, que você confia a vida nele. Uhum. Aí ele fala, não, tá tranquilo, não tem nada. Você executa, o que ele não viu foi apenas o primeiro programinha que tinha, que era apenas para desencriptar. Ele desencripta o outro, chama, fez o que tinha que fazer. Que tem. Outra coisa, Java, todo dia você liga o computador, tem uma atualização do Java, alguma coisa maliciosa? Não, Java é uma máquina virtual que ela foi criada para servir de uma estrutura única para todos os programas. Hoje, quando o cara desenvolve um aplicativo, esse aplicativo ele é específico para aquela plataforma. Ou ele é para Windows, ele é para Linux, ou ele é para Mac, ou ele é para Android, ou ele é para Windows Phone, ou ele é para Apple. Cada um ele é compilado dessa forma. Um não serve para outro. Java veio com a promessa de ser uma base que ele roda. Ela é portável em vários sistemas operacionais. Eu vou lá e instalo uma máquina virtual Java em cima de um celular, a mesma que roda no Windows. E ali em cima eu executo um programa que é padrão. Ele sendo Java, ele executa em qualquer um. E ela vive sofrendo atualizações mesmo por causa das brechas de segurança. Porque o que roda nela é um aplicativo. Sendo um aplicativo, ele vai ter acesso à máquina e vai fazer o que os outros fazem. E aí, inicialmente, a proposta era que ela segurasse, por exemplo, para coisas maliciosas não passar. Isso é um sonho, uma utopia, isso não vai acontecer nunca, tá? Sempre vai existir os furos. Então, tanta atualização que Java fornece é para tentar solucionar isso. Quem mais exige isso é banco, porque Internet Banking sempre tem aquele problema. Ele tenta instalar um plugin na sua máquina para verificar se não tem nada de errado, ninguém capturando seu teclado ou não tem nada escutando o que você está fazendo. Essa é a ideia por trás disso aí. Não necessariamente a atualização de Java não é uma coisa maliciosa. Entendido, então. Com o bate-papo de hoje, eu acho que muita gente vai pensar antes de abrir qualquer arquivo no computador. Tomara. Essa dica é essencial. Você tira a questão oculta lá. Desoculta lá a extensão do arquivo, que isso aí vai mudar muita coisa. E presta atenção nas últimas 3 letras antes de abrir, não só no ícone. Beleza, então. Alex, obrigado. Até terça-feira que vem. Até terça. Com isso, a gente encerra o 90 Minutos de hoje. Lembrando a você que a partir das 5 da tarde tem o Lucivan Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã às 8 da manhã. Um grande abraço, até lá.